Bom, primeiro eu quero registrar todos os profissionais da imprensa que fizeram essa cobertura, que hoje é um dia verdadeiramente histórico para o Congresso Nacional, para o Senado da República, para a Câmara dos Deputados, para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. E depois de décadas de discussão, nós amadurecemos uma reforma tributária e promulgamos a emenda constitucional hoje. Então, realmente, é uma grande realização para o Brasil e eu espero muito que o ano de 2024 seja dedicado para novas conquistas, inclusive a regulamentação dessa emenda constitucional. Eu quero agradecer muito todos os parlamentares, sejam senadores, sejam deputados, que participaram dessa conquista, que tiveram essa responsabilidade de entregar essa reforma. É um Congresso reformista que busca se adequar às evoluções da sociedade e havia uma dívida, de fato, histórica com a reforma tributária em razão de um sistema tributário caótico que nós temos e que hoje é reformado a partir dessa promulgação. Quero agradecer o presidente Lula por ter vindo ao Congresso Nacional, os ministros de Estado que aqui estiveram, em especial o ministro Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet, agradecer o vice-presidente Geraldo Alckmin, os nossos relatores, o autor da proposta. Enfim, foi uma grande solenidade, uma grande festa da democracia em que se entrega uma reforma tributária tão almejada pela sociedade brasileira. É um dia realmente muito feliz para nós todos. Eu acho que agora, a partir de janeiro, isso vai ter que ser discutido pelo Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, juntamente com as duas casas, mas tanto no pronunciamento do presidente Arthur Lira da tribuna da promulgação da emenda constitucional, quanto as afirmações que eu tenho dito, nós temos compromisso com essa regulamentação. Não adianta entregar a emenda constitucional sem fazermos as leis complementares e a regulamentação dessa reforma para entregar esse sistema tributário para o Brasil. Então, isso passa a ser uma prioridade do Brasil, a regulamentação da reforma tributária, como é também a discussão do gasto público, que eu acho que agora, com a entrega da reforma tributária, nós temos outro lado, que é a do gasto público, para que serve o sistema tributário. O sistema tributário arrecada para poder ter o gasto público. Então, essa qualidade do gasto público é muito importante que seja também uma discussão prioritária no ano de 2024. Vai ser votada hoje a MP 1185. Ontem não foi possível, né? Já tínhamos um adiantado da hora, eu vou abrir a sessão nesse minuto, logo após a nossa coletiva, justamente para votarmos tanto a MP 1185, como tentar votar a MP 1187 também, e os projetos de lei que já estão na pauta publicados. E qual a isenção da... O Senado, sim. A princípio, essa é a última sessão do Senado na data de hoje, e amanhã nós temos uma sessão do Congresso Nacional. Nós devemos atrasar um pouco o início da sessão do Congresso para que a CMO, Comissão Mista de Orçamento, possa deliberar a lei orçamentária e, eventualmente, os PLNs lá que faltam também. Então, terminado o trabalho da CMO, nós já temos condição de iniciar o plenário do Congresso Nacional com a última sessão do ano. Presidente, qual é a isenção da alíquota da cesta básica e outros insumos agropecuários? Qual que é o impacto que o senhor acha para o agronegócio sobre isso? Eu acho que é um impacto positivo. No final das contas, a reforma tributária, que guardava tantas divergências de diversos setores produtivos, ganhou o apoio do setor do agro, que teve uma compreensão de que ela não gerava nenhum tipo de prejuízo para o setor. Então, eu considero que ficou positivo para o agronegócio brasileiro é muito importante. Nós temos que reconhecer se há algo que nós fazemos muito bem e que demonstramos para o mundo inteiro a nossa capacidade no agronegócio. Isso precisa ser reconhecido, valorizado e foi efetivamente reconhecido pelo Parlamento brasileiro nessa reforma tributária. E a questão da cesta básica é evidente, né? Nós temos que garantir, num país que ainda tem pessoas passando fome, que haja a menor oneração possível para aqueles itens que são verdadeiramente básicos e necessários para a subsistência de famílias brasileiras. Presidente, Tudo isso vai ser discutido agora no plenário. Vamos reservar ao relator de plenário, que é o presidente da comissão, o senador Rogério Carvalho, as avaliações, a ponderação de todos os senadores. Vai começar agora realmente esse balanço aí das negociações políticas que de ontem para hoje aconteceram. Vai ter um projeto para regulamentar depois a questão da produtividade? Desculpa? Vai ter um projeto para regulamentar? Na verdade, a MP, uma vez convertida, se transforma em lei, entra no ordenamento jurídico e, naturalmente, questões que devam ser regulamentadas serão. Porque havia uma discussão de manter o texto da Câmara, que foi aprovado no plenário da Câmara, Com uma regulamentação. Existe essa ideia, vamos aguardar, é muito importante o colegiado decidir, a minha palavra não pode ser uma palavra que
necessariamente influencia esse mérito. Eu acredito muito no colegiado do Senado e vamos buscar votar essa MP ainda hoje, que é importante para o Brasil, é um pilar importante da política econômica do ministro Fernando Haddad, esse ano que foi tão positivo nesse sentido, de aprovações relevantes, agora com a promulgação da reforma tributária, com a aprovação do marco fiscal, com a PEC da transição que permitiu essa governabilidade ao longo desse ano. Nós temos compromisso com o progresso do Brasil. Isso realmente foi revelado pelo Congresso ao longo desse ano, com medidas importantes aprovadas. E precisamos terminar com a aprovação da MP 1185. Presidente, além da regulamentação da reforma tributária no ano que vem, o que mais já está no radar do Senado e do Congresso? Tem muita coisa, né? Nós tivemos um ano muito produtivo, nós vamos fazer o balanço disso para poder ter essa demonstração do quão produtiva foi a atuação tanto do Senado quanto da Câmara nesse ano, do Congresso Nacional como um todo. E temos desafios para o ano que vem. Eu disse a regulamentação da reforma tributária, a discussão sobre o gasto público, a pauta de transição energética. Nós aprovamos no Senado a regulação do mercado de crédito de carbono, há outros projetos tramitando tanto no Senado quanto na Câmara nessa questão da transição energética. Nós temos uma pauta que eu considero importante, que é a discussão sobre a reeleição no Brasil, que foi uma emenda constitucional em 97, que introduziu a reeleição no Brasil. Acho que está no momento da gente fazer uma reflexão sobre se isso foi positivo ou não. Vamos discutir isso também. Então há uma série de medidas, inclusive essas de equilíbrio entre os poderes, como foi a PEC das decisões monocráticas, como é a discussão dos mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. São todas pautas que a gente deve ter no primeiro semestre do Senado, como pautas prioritárias, obviamente respeitando o que for a vontade da maioria. Não há nenhum tipo de imposição de minha parte em relação a nenhuma delas, mas eu acho que são transformações positivas que a gente deve proporcionar para a sociedade. Eu considero que nós vamos ter um início de legislatura, um início de ano legislativo, perdão, a partir de 1º de fevereiro, com uma produção muito acentuada e com boas transformações no ordenamento jurídico brasileiro. Presidente, a reforma tributária sobre a renda também entra na pauta de 2024, é um objetivo do Congresso debater esse tema também? Isso já foi debatido na legislatura anterior, no governo anterior. É um tema que nós temos que avaliar com o ministro da Fazenda. Eu acho que é um próximo passo fazer uma rediscussão dessa questão do imposto de renda no Brasil, do cabimento ou não e em que termos da tributação da distribuição sobre dividendos. O que nós não podemos é ter uma cultura de taxação, de oneração, de criação de mais impostos, de aumento de base de cálculo, de aumento de alíquotas. Isso nós temos que, de certo modo, frear. Nós temos que ter responsabilidade fiscal, buscar a qualidade do gasto público e ter uma arrecadação que seja uma arrecadação sustentável e que proporcione o crescimento do Brasil. Então, o planejamento do Ministério da Fazenda, juntamente com o Congresso Nacional, com o Ministério do Planejamento, com os ministérios de governo, de crescimento do país, como nós desenvolvemos a economia, como nós somos capazes de gerar emprego sem sobretaxar e sem gerar novas incidências tributárias, eu considero que é mais inteligente e mais produtivo. Então vamos perseguir esse caminho. Eu estou muito otimista com as perspectivas do Brasil, os números são reveladores dessa realidade positiva em relação à inflação, em relação ao câmbio, em relação à taxa de juros, em relação ao produto interno bruto, às nossas reservas cambiais, à balança comercial. Então, tudo tem sido positivo em razão dessa harmonia que nós estabelecemos entre os poderes, que é muito importante que continue havendo no Brasil, para bem da sociedade brasileira. Vamos trabalhar nesse sentido. Obrigada. Obrigada. O Haddad saiu por lá, Capela? Vai falar? Nós vamos ter que trabalhar muito a partir de janeiro. Já estamos trabalhando, na verdade, com as propostas que nós fizemos em relação à dívida de Minas. E uma coisa é certa, a hora chega, né? Esse prazo que foi dado pelo Supremo na decisão do ministro Cássio Nunes Marques, no momento ele vai se findar. E é importante que a gente tenha, então, a solução apresentada para o pagamento da dívida. O que eu estou pregando é a possibilidade de uma reestruturação para o pagamento da dívida e não o seu adiamento. Fazer um regime de recuperação fiscal que vende ativos do Estado para iniciativa privada, que sacrifica servidores públicos e que depois nós ficamos com a dívida, ao invés de 160 bilhões de reais, 210 bilhões de reais, eu acho que não tem o menor cabimento, não há a menor sustentabilidade nisso. Então nós temos que ter uma alternativa. E essa alternativa será construída de forma madura entre o governo do Estado,
Governo Federal, Ministro Fernando Haddad, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, e eu acho que todo mundo quer, no final das contas, a solução desse problema. Eu confio muito na maturidade política, política com P maiúsculo, para a gente resolver esse problema de Minas, que é o maior problema do Estado. Obrigado.